novela, a gente tentou fazer a gente tentou gravar na Ceilândia. Só que é tanto, e mais uma vez, toda coisa de ganho político, começou a entravar tanto o projeto que a gente teve que fazer aqui em Brasília. Mas a ideia inicial foi fazer na Ceilândia, num lugar muito legal, o mais curioso que é meio um ponto de crack, que era um ginásio abandonado, que é claro que a gente ia entrar, limpar tudo, tal e tal. E para mostrar que a cultura pode, né, pode melhorar a vida das pessoas, pode mudar, ainda mais quando o crack chegou a Brasília, isso é uma grande tragédia, isso já é outra história. Mas tudo bem, foi feito na Ermida com Brasília de pano de fundo mesmo, né? Não tem nada, o palco é completamente vazio. E a gente estava estudando as coisas de produção, a gente pensou colocar lá os bonecos infláveis do Capital Inicial, só que não. E colocar LED atrás, mas a gente tinha aquela vista maravilhosa da cidade, que é uma vista que nem todo mundo conhece, né? E no pôr do sol, infelizmente, uma coisa aconteceu que eu fiquei um pouco chateado. Umas 2, 3 semanas agora com o aquecimento global, choveu. E a gente estava no finalzinho da estiagem, quando você tem aquele céu, Jesus voltará assim, vermelho, com raios entrando e tal e tal. Mas choveu, então limpou toda a poeira no ar. Então, tá lindo o DVD, mas a gente sabe, quem mora em Brasília sabe muito bem o pôr do sol que a gente consegue aqui. Então não foi aquele céu vermelho, assim, mas mesmo assim estava muito bonito, né? E Felipe, você é produtor aqui em Brasília. Como que tá o cenário musical hoje em dia aqui na capital? Engraçado, outro dia alguém me perguntou sobre Brasília continua sendo capital do rock. Eu falei, não, eu acho que agora é capital da música instrumental, né? Você tem artistas maravilhosos, assim, pessoas que levam a sério carreira, né? Você tem o Clube dos Choros, tem um movimento de jazz muito grande. Eu não produzo esse tipo de som, né? Eu produzo rock barra pop rock, assim. Mas eu fico feliz em ver isso. Sobre já as coisas, guitar bands, tal e tal, tem muita banda, né? Sim, você tem a cena, mas não dá para cobrar talvez o mesmo engajamento ou respaldo dessas bandas que teve na década de 80. Não tem como cobrar, sabe? O momento é outro, a cidade é outra. E hoje em dia tem A muito. internet. A internet é. Você tem muita distração. Eu sempre falo isso. Eu falo para as bandas que eu produzo que para poder não é uma coisa que você pode forjar algo assim, mas você tem que encontrar aquela faísca dentro de você e qual vai ser o seu diferencial. Tem uma hora que o artista tem que perguntar qual é que vai ser o meu diferencial? Como é que eu vou poder tirar o cara de casa para enfrentar trânsito, para ir para uma casa noturna e entrar em lugar esfumaçado e pegar. Ah, não tem mais fumaça, né? Agora, ainda bem que eu não fumo, né? E qual vai ser o seu diferencial? Quer dizer, hoje em dia você tem tenda eletrônica, você tem tipo o Zé Cabaleiro, que é MPB barra pop, mas que é aceitável, porque 20 anos atrás não, era só rock. As pessoas, os jovens só podiam gostar de rock, senão era uma atrocidade. Então você tem forró universitário, você tem DVD 5.1, você tem Avatar 3D. Quer dizer, são muitas distrações. E hoje em dia nem CD as pessoas vendem mais, né? Que nem eu falei, música passa a ser pano de fundo, não é uma coisa tão importante na vida das pessoas, né? É coisa que você ouve no rádio, coisa que você ouve no iPod quando está malhando, mas não é uma coisa central como era na nossa época. E qual pode ser esse diferencial? Então, eu não acho que não vai sair nenhum movimento de Brasília. Eu vejo isso como fato. O que vai acontecer agora com o mundo globalizado e com a internet meio que puxando todas as capitais uma mais perto das outras, são bandas esporádicas, né? E eu trabalho com isso, né? Eu produzi do Acre, por exemplo, eu trabalho com muita banda fora de Brasília também. Los Porongas do Super Acre, Guides. Super Guides do Sul, né? Eu pego várias bandas do entorno e então, a gente vai ter bandas boas, assim, mas bandas boas do Brasil inteiro. Né? Porque hoje em dia o sujeito ele põe no MySpace dele lá, pô, em Rondônia, e de repente alguém lá no sul, opa, que bacana, né? Um lado isso é positivo, né? As pessoas têm acesso, inclusão é extremamente importante, mas outro lado dilui um pouquinho. Porque da mesma maneira que o cara ele aperta um botão ouvir, tá bom, próximo, próximo, próximo. E as pessoas não têm mais tempo para nada. E às vezes para você entender uma obra, você tem que sentar, sabe? Eu lembro que tinha um crítico que ia fazer uma crítica do nosso segundo disco, Nunca Fomos Tão Brasileiros. Aí eu falei pra ele, ó cara, não vai pegar o disco assim, pá, 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 né? Porque antigamente você fazia com agulha, né? Levantava, né? Hoje em dia seria assim, tac, 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 né? Não vai fazer assim, não, ouve com calma. Aí o crítico vira pra ele, ué, mas até parece que você não ouve disco assim. Não, eu pego o disco de vez em quando, eu faço isso.
Só que eu não tenho que fazer uma crítica a respeito. Então, para você ver o nível da crítica no Brasil, né? Mas isso só antecedia, assim, o que estava por vir, porque é muito rápido, muita distração. Você vai na internet, você está abrindo 8 páginas ao mesmo tempo, você olha, para de ler o negócio. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa, né? Então, qual vai ser o diferencial? Então, qual vai ser o diferencial das bandas de Brasília? Eu acho que a cidade não inspira tanto mais. Mas eu não digo isso no mau sentido. Brasília é uma cidade grande, para mim, como outro qualquer, hoje em dia. Tem os mesmos problemas de trânsito, tendo problemas de violência, confusão, poluição. E, bem, é uma pena isso, mas também a gente não pode ficar no passado, porque na minha época, sabe, velhinho falando. E então eu acho que a cidade não vai inspirar mais. Eu acho que o que vai inspirar são todas essas vertentes, essa junção, sabe, multitasking, que as pessoas têm que ter tudo na cabeça e tentar. Eu acho que isso que vai meio que fazer o som do pessoal, e não a cidade em si. Na nossa época, Brasília era a influência direta, tanto que nunca mais você viu um respaldo nacional de qualquer coisa que saia de Brasília, né? Os Raimundos, por exemplo, eu estava fora do Brasil nessa época dos Raimundos, né? E aí, de repente, você vê esse som que eles fizeram foi possível graças a Brasília também. Eu acho que eles me pegaram meio finalzinho disso. Por causa do som, da influência direta. Eles eram moleques, andavam com a turma, então eles viam essa coisa direta da gente tocando, né, o pós-punk. Mas também toda a junção de culturas que tem dentro da banda, né? Já a parte temática eu nunca concordei. Quando eu voltei para o Brasil e eu vi as letras, isso não carrega em nada a tradição de Brasília, né? Em nada. Muito pelo contrário. Tanto que não teve uma vida muito longa, né? Por causa dessa coisa da seriedade das músicas, né? Se você for analisar o corpo de obra, sei lá, do Aborto, da Legião e da Plebe, por exemplo, você vê as letras até hoje ressoam, por um motivo, era sério, tinha conteúdo, né? Então, todo mundo que eu trabalho, eu falei, cara, vamos se preocupar com isso, porque música engraçadinha é que nem uma piada. Ela funciona, você ri, sabe? Eu fui dar, mamãe, lembro do Doutor Silvano, umas coisas assim. Dura um verão, né? Dura um verão e olha lá. E olha que legal, pô, depois de 25 anos, pô, até a gente tá com música na novela, toca na rádio. É bacana isso, né? Eu fico muito lisonjeado com isso. E é legal saber que você tá levando uma coisa em frente, sabe? Então, a minha preocupação é essa, é carreira, né? Então, eu tento passar isso para as bandas. É possível, mas esquece a cidade como inspiração. Leitura, viagens, é melhor isso. Né? Felipe, a Plebe foi para o Rio de Janeiro, né? Uhum. Muitas bandas foram para São Paulo, foi para o Rio. Você morou fora, em Nova York, e depois voltou e decidiu ficar em Brasília. Pois é. Por quê? Porque a vida acontece enquanto que a gente faz planos para ela, né? Agora é possível. Isso seria inimaginável 20 anos atrás, de conseguir morar aqui, mas trabalhar nas principais capitais. Por quê? Porque as passagens aéreas são mais acessíveis e a reforma do aeroporto ficou maravilhosa. Então eu posso circular mais. Isso é importante para mim, para minha sanidade, mas também, por exemplo, as bandas, né? Porque eu sempre estou informado, estou ligado. E é uma coisa que você tem que sentir na pele, não é só clicando na internet, né? Felipe, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. Aqui na UNB-TV. Foi muito agradável a conversa. E um recado para Brasília, que está comemorando aniversário esse ano, um aniversário histórico, 50 anos. Bem, a Plebe já faz isso através dos shows que a gente faz no Brasil. A gente sempre carregou a bandeira de Brasília. A gente sempre mostra que Brasília é muito mais do que isso que aparece na televisão. Então, para as pessoas de Brasília, não se deixe, sei lá, não se deixe abater com todas essas confusões, porque a cidade é muito maior do que isso. Nós somos muito melhores do que isso. E essa foi mais uma exclusiva com o Felipe Seabra, da Plebe Rude. E você continue ligado na nossa programação. Até a próxima! Brasília tem carros, Brasília tem motos, tem até baratas. Brasília tem prédios, Brasília tem